O tarifaço do Trump entrou em vigor, afetou uma série de países e ainda assim as bolsas subiram. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Então agora nessa semana aqui, na quinta-feira, dia 7 de agosto, teve então um grande início aí das tarifas em relação às regras aí que Donald Trump está impondo aí para uma série de países. A gente sabe que o Brasil acaba sendo uma das piores situações, um dos mais afetados. Eu sei que hoje o vídeo está meio improvisado, tá? Mas já comentem para mim se você achava que as tarifas iam fazer os mercados caírem e seriam derrubados, ou se você não se preocupou exatamente com isso porque seguiu o seu plano de forma mais tranquila. Então tem aqui uma série de países que estão piores, né? O Brasil é um deles. Claro, tem aquela tarifa média, né? Não é tudo que está aqui com 50%, mas a gente sabe que é uma das piores situações em relação aqui a outros países, até países similares, emergentes, enfim. Essa é a realidade. O que chamou a atenção de muita gente foi a questão aqui das bolsas americanas e mundiais mesmo não terem despencado por causa disso. Até mesmo os mercados mais nichados aqui, como os semicondutores, chips, aquela questão toda que teve uma ameaça recente de ter 100% aí de tarifa sobre isso, não ficaram extremamente mal na foto. A grande realidade é que o mercado não ia vender no dia que as tarifas iam entrar em vigor. O mercado, se for para vender, ele vai sempre fazer isso de forma antecipada às expectativas deles. Aqui vale aquele clássico princípio da superposição. Se você fez engenharia ou alguma formação aí mais ligada à física ou matemática, você vai lembrar o somatório das forças de todas elas, de todos os lados diferentes, vai gerar a resultante. Basicamente, a resultante é o mercado. Então, tem gente com expectativas ruins, tem gente com expectativas melhores, tem gente que está olhando muito mais para o resultado das empresas grandes, que não está vindo tão mal assim. E, claro, tem outras coisas que eu, por exemplo, considero ainda mais importantes. Por exemplo, o próprio corte das taxas de juros, que já vem sendo precificado aqui com 90% de probabilidade para a próxima reunião do Fed. Isso aqui impulsiona o mercado para cima também. Isso aqui é uma coisa muito recente, essa mudança, essa expectativa do mercado. As tarifas, o pessoal já vem se preparando psicologicamente faz tempo. Então, é verdade que afeta, mas é verdade que isso já foi sendo precificado. Ah, Anthony, mas o mercado precificou mal. Pode ser também, ele vai fazer os ajustes. Agora, não é nem você nem eu que vai conseguir prever o que o mercado vai fazer. A gente tem que entender as expectativas que ele está tendo e sempre estar protegido em relação à sua carteira. Outra coisa que também você tem que fazer é deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Não te custa nada e você me ajuda muito. Essa semana a gente teve também uma boa notícia, um pouco mais interessante, em relação aí à possibilidade aí de ter cripto e outros investimentos ali para a conta 401, 401k, lá dos Estados Unidos, que é basicamente aí uma conta de aposentadoria. Isso abre uma porta interessante para investimentos grandes nesses setores, nesses segmentos, que impulsionam também os mercados para cima. De novo, princípio da superposição. Quando a gente avalia um pouquinho do resultado que os mercados tiveram nessa semana, só olhando aqui, por exemplo, a comparação do SPY e do RSP, SPY é o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e o RSP é o S&P 500 também, mas com pesos iguais. Então, o SPY aqui está dando um peso muito maior em tecnologia, naquelas empresas maiores, Mag 7, assim por diante, e o RSP não, todo mundo tem o mesmo peso dentro dali dos 500 papéis, vamos dizer assim. A gente percebe aqui que teve outro momento de descorrelação. Então, aqui eles caíram juntos, beleza, mas aqui o SPY se recuperou muito melhor do que o RSP, vocês perceberam? Olha só, o SPY se recuperou bem, o RSP está de lado, ou seja, o mercado americano está sendo carregado novamente pelas grandes empresas, porque se fossem as empresas pequenas que também estariam subindo, o RSP teria subido de forma parecida, ou pelo menos se valorizado um pouco mais do que está agora. Então, já que o SPY sobe mais do que o RSP, uma leitura bem rápida aqui, batendo o olho para entender um pouquinho, a gente sabe que as empresas que têm maior peso no S&P 500 são as que estão carregando o índice. Quando a gente olha o VT, por exemplo, que pega a média mundial praticamente aí de quase todas as ações, todos os mercados praticamente, a gente percebe que ele também teve aí uma recuperação interessante. É claro que ele não é exatamente igual ao S&P 500, é diferente, mas é bem correlacional também, inegável. Mas a gente percebe que ele também está praticamente aqui no seu topo histórico. Ou seja, não é só a bolsa americana que subiu, os mercados de forma geral se valorizaram. Até mesmo o Ibovespa, né, pegando essa valorização mais recente aqui do início da semana até agora, teve aqui uma alta considerável depois de ter derretido ali quase 7% aqui praticamente do topo histórico. O dólar segue surpreendendo para baixo, 5,46, a gente não via esse valor ali desde julho mais ou menos, faz mais ou menos um mês
que ele estava lá naquela casa, e depois disso, só em outubro de 2024. Então, preços bem interessantes aí para o dólar. Muitas vezes quem manda dinheiro para fora está aproveitando para fazer as remessas. Quem investe via Brasil, através dos ETFs nacionais, está aproveitando para rebalancear ou dar uma acelerada ali nos ativos que têm exposição ao exterior. Mas, de qualquer forma, a gente não consegue prever para onde ele vai, né? O importante mesmo é ter um plano blindado, independentemente de onde o mercado vai. E se você não tem um plano e não sabe montar uma carteira, acompanhar o mercado, ter aí um patrimônio protegido e diversificado, tem aqui as plataformas com as análises recorrentes e de bônus você leva aqui as carteiras recomendadas, tanto de crescimento quanto de renda passiva. Você leva ainda o capital certo, o manual prático de ETFs e investimentos e uma série de novidades que estão vindo por aí em breve. Se tem interesse, tem o primeiro link aí na descrição, no comentário fixado, ou se quiser falar comigo, manda um zap, ali no site tem um botão e eu te explico mais. Por último, eu queria só comentar novamente essa questão aqui das cripto, que é um mercado que acho que agora segundo semestre vai voltar muito nas notícias. A gente pega aqui de um mês para trás, as cripto voltaram a ter resultados muito interessantes, impulsionados aí por diversas coisas, tá? Claro, tiveram momentos laterais, tiveram momentos de mais alta e baixa, assim por diante, mas é bom dar uma olhadinha de forma geral desse mercado para ver um pouco do que está acontecendo dentro dele. Então, pegando de um mês para trás agora, o Bitcoin subiu 7%. Ok, bastante, mas né, a renda variável do Bitcoin não é tanto assim. O total market cap, que é basicamente o somatório, aí, a média geral do mercado cripto, subiu 16, quase 17%. Ou seja, a média das cripto está subindo mais do que o Bitcoin. Isso nem sempre acontece, é até um pouco raro. E aí a gente tem justamente uma série de altcoins e moedas menores se valorizando muito mais do que a média, muito mais do que o Bitcoin também, o que sinaliza um certo momento desse mercado, né? Será que a alt season finalmente chegou? O pessoal está esperando aí já mais um tempo, difícil prever, mas a gente tem esses resultados aqui, com a Solana quase 20% em um mês, BNB 23%, ADA 37%, XRP 43%, e o ETH, acho que foi o destaque dessa semana também, nos últimos 5 dias se valorizou muito, com 60% de valorização no último mês. Pegando só os últimos 5 dias, só para bater o olho e dar uma olhada, situação muito similar, né? Mudam os percentuais, obviamente, mas a sequência ainda assim é a mesma e o Bitcoin está ali um pouco mais estacionado, um pouco mais tranquilo. Geralmente o que acontece é a valorização que o Bitcoin teve mais recentemente, às vezes ela rotaciona para essas altcoins. Então o pessoal vende Bitcoin para comprar algumas altas. Mas isso aí é para quem faz uma gestão muito mais complexa do que nós. No final das contas, compensa muito mais você estar exposto aí ou a cripto ou a cesta e ficar tranquilo aí para fazer as suas coisas. Então muita gente realmente ficou surpresa que o mercado não ficou despencando, não caiu completamente, mas aqui vai muito da estratégia do Trump também, taco trade e companhia. Ele fala muito, depois ele recua, daí depois ele negocia, ele faz uma cena, e aí ele vai tocando a agenda dele e as pessoas ficam mais preocupadas com o que ele vai fazer do que você mesmo está fazendo com a sua carteira. Lembra, você nunca vai prever o que o Trump vai fazer, o que o mercado vai fazer. Você sempre tem que ter um bom plano, uma boa estratégia e mandar bala naquilo. O resto, crise vem, crise vai, às vezes tem recessão, às vezes não tem, mas se você está bem alocado, com perfil de risco certo, bons percentuais e diversificado, isso não vai te atrapalhar no longo prazo, porque nunca atrapalhou ninguém e sempre foi a forma mais segura de investir. Esse é um dos melhores conselhos que eu posso te dar. Agora, se você quiser ver os piores conselhos que os influencers dão por aí, vou te mostrar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.